Estamos chegando mais uma vez na celebração da Semana Santa e da Páscoa. E por isso aqui estamos hoje para a Via Sacra do Menor, que já acontece há tantos anos. Pois bem, neste ano o tema da reflexão é o diálogo, que é também o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e diálogo. Do que estava dividido, ele fez uma união, uma unidade. Assim, a carta aos Efésios fala a respeito do que Jesus fez. Dos mundos divididos, ele fez uma unidade. O diálogo deve ser feito em todas as situações, em todo lugar. Onde não existe diálogo, existe o fechamento, acaba acontecendo violência, acaba acontecendo choques. O diálogo é esta atitude de escuta do outro, de respeito ao outro, de a gente tentar entender as razões do outro. Não necessariamente eu preciso renunciar ao que eu penso, mas dialogar, a gente sempre pode dialogar com quem pensa diferente com a gente. Quem pensa da mesma forma que eu, bem, é difícil aí pensar que dá para fazer diálogo. O diálogo é necessário em todas as circunstâncias da vida. Diálogo com quem pensa como nós é muito fácil. Diálogo com quem pensa diferente de nós, ali é que é oportuno e necessário. Mas o diálogo não significa que a gente vai combater o outro, que a gente quer vencer o outro. O diálogo é aquela atitude de a gente escutar o outro, o que o outro tem a dizer. Talvez seja diferente daquilo que eu penso, mas a gente escuta, a gente respeita, depois a gente fala o que a gente pensa, sem pretender ofender, sem pretender vencer o outro, porque nós somos diferentes, cada um tem uma cabeça, pensa diferente. E aí eu lembro um ditado de um grande sábio, um grande santo, Santo Agostinho, que lá no século V ele dizia: olha, no essencial nós devemos ter unidade, no secundário, liberdade, mas em tudo, caridade. Pois bem, caríssimos, então, fazendo a Via Sacra do Menor deste ano, lembremos das muitas situações onde o diálogo se faz necessário. Também entre as crianças, também entre os adolescentes, também na família, muito importante na cidade, entre os grupos, entre os movimentos diferentes, culturas diferentes. Se nós formos uma comunidade mais dialogante, nós vamos superar nossas violências, nossas brigas, nós vamos ter uma sociedade, uma convivência muito melhor. Eu desejo a vocês todos, portanto, uma boa Via Sacra deste ano, com a graça e a bênção de Deus. Eu vou acompanhar vocês também com a minha oração e em espírito estarei acompanhando vocês nesta Via Sacra, que neste ano não dá para ser presencial por causa ainda da pandemia de Covid-19, mas será virtual e, portanto, muita gente poderá acompanhar através da internet, do Instagram, do Facebook, através dos meios virtuais. Via Sacra da Criança e do Adolescente 2021. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. A Via Sacra da Criança e do Adolescente acontece há mais de 30 anos, momento em que crianças e adolescentes revivem a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este é o segundo ano que a Via Sacra é realizada de forma virtual.
o mundo padece pela pandemia e ainda não podemos sair nas ruas da cidade de São Paulo em total segurança. Nesta Via Crucis, queremos nos unir em oração por todas as vítimas da Covid-19 e por todos os profissionais da linha de frente, em especial os da saúde, que dedicam suas vidas a serviço do próximo. Pedimos perdão, Senhor, pela falta de investimento na saúde pública, aumentando ainda mais o peso da cruz dos irmãos que padecem, suplicando atendimento médico. Convidamos a viver este momento e unidos proclamar a nossa fé, anunciar o Deus Salvador e denunciar toda forma de injustiça e opressão. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Qual foi o motivo da condenação de Jesus? De quais crimes ele foi acusado? Doutores da lei, fechados em si, não ouviram Jesus, não dialogaram, não foram capazes de compreender a sua proposta de amor e ainda o condenaram à morte de cruz. Pilatos lava as mãos. Estou inocente do sangue deste justo. Para fugir de sua responsabilidade, e condena Jesus por intitular-se como profeta, por proclamar-se Filho de Deus. Jesus, que sempre esteve ao lado do povo oprimido, que questionou as estruturas de poder que geram a desigualdade social, que condenou o desrespeito às pessoas, em especial as mais simples e vulnerabilizadas, agora é entregue aos seus algozes. O diálogo como solução de conflitos. O gesto desprezível de lavar as mãos, como Pilatos, se repete. Porrada da esquerda, porrada da direita, é tudo flagrante, novas e filhos. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquerda. Mais uma bala perdida, paciência, pra ela. O comando da Polícia Militar de São Paulo afastou hoje 3 policiais suspeitos de agredir um rapaz com socos e golpes. Policiais foram flagrados agredindo 3 adolescentes durante uma abordagem. Policiais militares foram flagrados agredindo estudantes dentro de uma escola estadual. Condenamos crianças, adolescentes e jovens à morte de cruz quando não suprimos suas necessidades básicas, garantidas por lei: moradia, cultura, educação, saúde, esporte, lazer. Os condenamos à morte quando por ação ou por omissão negamos seu direito à defesa, quando por ausência de diálogo não interpretamos seus gestos, seus sinais e não ouvimos os seus clamores. O jovem negro afirmou ter sofrido racismo dentro de um supermercado. Ele foi agredido por seguranças que o acusaram de ter roubado. Um homem negro foi espancado dentro de um supermercado. Jesus de Nazaré, não permita que a nossa juventude seja condenada à morte. Ajuda-nos a promover a vida integral e a sermos construtores de um mundo de paz. Segunda estação: Jesus é flagelado. Com requintes de crueldade é golpeado, com chibatadas na pele. Seu corpo é rasgado em feridas. A dor é indescritível. Diante da multidão é exposto à zombaria, constrangimento e vergonha. Ao rei é entregue uma coroa de espinhos que penetram no seu couro cabeludo, causando dor e sangramento. Torturado, açoitado, humilhado, ainda tem que cumprir o seu calvário e ser crucificado.
A cruz lhe é entregue e seu peso rasgam sua pele dos ombros e costas, já dilacerados pelas chibatadas. O diálogo como superação da violência. A economia capitalista que desvaloriza a vida leva a situações de flagelo, contribui com a exclusão e com a desigualdade social, rouba a infância, gerando sofrimento e dor. Gera ainda o trabalho escravo, o trabalho infantil, a exploração da mão de obra infantil, resultando sequelas que impactam no desenvolvimento físico e emocional de crianças e adolescentes. Dados do IBGE apontam que, mesmo proibido, o trabalho infantil no Brasil atinge mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos. O preconceito, o descaso com os direitos humanos e com o que determina a lei estão caracterizados nos dados estatísticos. No Brasil, o trabalho infantil tem cor. Crianças negras representam mais de 62% da mão de obra precoce no país. O trabalho infantil doméstico atinge em torno de 73%, sendo mais de 94% meninas. Os impactos da pandemia levaram o Brasil a retornar ao mapa da fome e ao aumento do trabalho infantil. Os direitos humanos seguem sendo fortemente violados, infelizmente. A economia de uma nação deve dialogar com a realidade social para que ocorra uma transformação fraterna e sustentável. Jesus de Nazaré, nos ensine a compartilhar da cruz os nossos irmãos que sofrem, e nos ajude a buscar o poder que vem do alto para que possamos promover a paz na terra. Terceira estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Uma multidão seguia Jesus e se escutava um forte lamento de mulheres que choravam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos e filhas. Jesus tem compaixão, escuta os lamentos e dialoga, consolando-as. Em sua vida pública, Jesus rompe com a tradição, desarma os costumes que produzem a morte, dignifica a mulher e mantém uma escuta e um diálogo amoroso, até mesmo a caminho do Calvário. Jesus, salvação da humanidade dada por Deus. Hoje são muitas as causas que fazem chorar as filhas de Jerusalém, dentre elas a ausência total do diálogo, que gera violência contra as mulheres, ato lesivo que resulta em dano físico, psicológico, sexual, patrimonial, pelo simples fato de serem mulheres. Amor não combina com violência. Bem-querer não rima com poder. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que no primeiro semestre de 2020, 1.890 mulheres foram vítimas de homicídios dolosos no Brasil. Dessas mortes, 631 feminicídios, mulheres mortas pelos parceiros ou ex-parceiros. Das vítimas de homicídios dolosos, 73% eram negras. E nos casos de feminicídios, 59% também eram negras. Foram registrados mais de 119 mil casos de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. Foram registrados 9.310 estupros
e 13.379 estupros de vulnerável. Jesus nos ensina e traz as mulheres para o centro de sua reflexão sobre o reino de Deus, retoma o valor do ser humano independente de sua sexualidade e mostra que para Deus todos somos igualmente importantes. Filhos de Deus, somos todos livres. Ninguém tem direito. Jesus de Nazaré, vós que olhais para aqueles que sofrem, pelos que choram devido à maldade humana, nós vos rogamos, concedei-nos a paz e a unidade. É posse de ninguém. Quarta estação. Jesus é pregado na cruz. Os soldados crucificaram Jesus. Jesus Nazareno, rei dos judeus, de um reino que não tem fronteiras, onde prevalece a lei do amor que leva a dar a própria vida pelo bem do outro. Arrancaram-lhe suas vestes. Deitado sobre a cruz, suas mãos e pés foram cravados violentamente. Tomado pela dor e sofrimento, após ser pregado na cruz, Jesus pede para seu Pai: Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Do alto da cruz, olha para seus amigos e confia seus discípulos aos cuidados de sua mãe e sua mãe Maria aos cuidados deles. Eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. A falta de diálogo crucifica o direito a uma vida digna. Crianças e adolescentes continuam a ser crucificados diariamente. São insultados e maltratados nas ruas e periferias da cidade. O descaso do poder público gera uma realidade de morte. Jovens são cooptados pelo tráfico, pela prostituição. Famílias são destruídas pela violência e pela ausência de políticas públicas. O que presenciamos é um retrocesso e a perca de direitos já conquistados, e a total ausência de justiça. Enquanto crianças e adolescentes são rejeitados, esquecidas, ignoradas pelo poder público, Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Mamemo lotada, uma solidão. Se o poeta que é feito de ego na rua dos tolos gera frustração. Ao impedirmos o acesso ao direito, ao encontro com Jesus, negamos o direito a uma vida digna, vida com abundância. Vir a mim é a proposta de vida de Jesus. Temos o compromisso de buscar o diálogo com o poder público através da participação popular na garantia, na preservação e na conquista dos direitos da criança e do adolescente. Mas é tão perto do céu. Mas é tão perto do céu. Como era doce o sono ali, mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali, mesmo só tendo um velho chão. Mas era feita com muito amor.
Jesus de Nazaré, ensinai-nos o vosso caminho para que possamos nos aproximar daqueles que sofrem, neles reconhecer o rosto de Deus e ajudá-los a descer da cruz. Quinta estação. Jesus morre na cruz. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Jesus morre na cruz. Seu corpo é entregue à sua mãe. Jesus está em seus braços, como esteve no presépio de Belém. O coração de Maria é cravado por cada cravo que perfurou o corpo de seu filho. Cada chaga que abriram em seu filho, abriram também em seu coração. A fé, a esperança e o diálogo nos fortalecem. Hoje, ao contemplar a dor da mãe diante da perda de um filho, lembramos as cenas que se repetem com a mesma intensidade de dor, por uma bala perdida, pela fome, pela ausência de assistência à saúde. Duas crianças morreram vítimas de bala perdida. Duas meninas, uma de 4 e outra de 7 anos, morreram vítimas de bala perdida. Nesse ano, 22 crianças foram baleadas. De onde partiu o disparo que matou uma menina de 2 anos? No início da noite de ontem, uma criança de 2 anos foi baleada durante um tiroteio no residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina. Mais uma criança morreu vítima de bala perdida. A morte de Alice, de 5 anos, atingida por uma bala perdida. Mediante a morte de Jesus, os discípulos de Emaús seguiram desacreditados. Pairava a dúvida, o medo, a insegurança. A sociedade nos dias de hoje se encontra desencantada, temerosa com os atuais acontecimentos. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa... O poder público responsável pela garantia do bem comum não prioriza a vida. Como os discípulos de Emaús, vivemos o sentimento do luto. Perdemos vidas de entes queridos por ausência de gestão pública. Falsos profetas nos induzem à insegurança e ao desencantamento. Somos convidados a fazer o caminho de Emaús e nos encontrarmos com Jesus, presente no irmão, a retomarmos o diálogo, resgatarmos a esperança que faz arder o coração e nos impulsiona para a missão na promoção do bem comum e da paz. Jesus de Nazaré, ajude-nos a seguirmos em frente, a sermos resilientes e nos indignarmos com a opressão e a sermos exemplos concretos de uma prática social que busque o bem da coletividade. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. A ressurreição. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Ao terceiro dia, depois de ser crucificado, morto e sepultado, Jesus Cristo ressuscita. Diante do cenário atual em que o mundo sofre com a pandemia do coronavírus, a mensagem da cruz traz um novo significado para a humanidade: a ressurreição.
A ressurreição garante àqueles que creem que não estão sozinhos durante este período de sofrimento. Eis que estarei convosco todos os dias, foram as palavras de Jesus. É o Deus conosco, o Deus do diálogo amoroso, que faz arder o coração e que derruba os muros da desigualdade social, do racismo, de toda forma de degradação. A cruz do Senhor nos convida a colocar de lado as diferenças e a buscar juntos um caminho de fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Jesus Cristo ressuscitou e todas as divisões são superadas. Ele nos concede a paz e a unidade na diversidade, inspirados pelo amor do Pai. Jesus Cristo ressuscitou, a vida triunfou. Aleluia! Chegamos à conclusão da Via Sacra do Menor deste ano. Quantas questões nós lembramos, quantas questões onde nós percebemos a falta de diálogo, a necessidade de a gente dialogar mais para superar brigas, violências, tensões, para a gente aceitar mais as outras pessoas, para a gente superar preconceitos, para a gente superar condenações dos outros, calúnias. Não, tudo isso não vai bem. Vamos, no final dessa Via Sacra, pedir a Deus que Ele nos abençoe, que nos dê a força de sempre ser respeitosos dos outros, dialogar, aceitar, ouvir o outro, numa boa, com tranquilidade. Claro, o outro também deve me ouvir, numa boa, com tranquilidade, não com a arma em mão, não com a vontade de brigar, não, vamos com calma. O diálogo supõe espírito desarmado, coração desarmado, e aí dá para dialogar com todos. Deus estende a mão a todos, nos chama ao diálogo do perdão, da misericórdia, ao diálogo do amor, da ternura, ao diálogo da vida. Sejamos assim também nós. No diálogo nós promovemos o amor, a paz, a vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.